Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devoltará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra e por termos a liberdade de ouvi-la. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de sermos alimentados espiritualmente. Carecemos do Teu alimento, do alimento da Tua palavra, para nos lavar, para nos purificar, para nos transformar pelo poder do Teu Espírito e do Teu Evangelho. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, voz que não só alcança as nossas mentes, os nossos intelectos, mas voz que possa penetrar os nossos corações e transformar as nossas vidas, para que de fato nos tornemos instrumentos perfeitos de louvor e adoração. Em nome de Jesus, fala, Senhor, fala que precisamos ouvir. Amém. Estamos chegando no último dia do ano e geralmente sempre duas coisas acontecem. Você faz uma retrospectiva do que foi o ano e já ao mesmo tempo programa uma perspectiva do que pode ser o ano que se inicia. E geralmente nós passamos um ano com coisas boas, coisas ruins, momentos inesperados, imponderáveis, que estamos sujeitos a passar, mas de repente nunca achamos que vamos passar. Então, momentos de lutas, momentos de privações, momentos de provações, momentos de vitórias, momentos de derrotas, e tudo isso faz parte do contexto de nossas vidas. E quando chega a perspectiva de um olhar para frente, né, sempre pinta os alvos de nossa vida, os objetivos que nós temos para o ano que se inicia. Esse é o dia das promessas, promessas de todos os tipos. É o dia que as pessoas destinam seus misticismos, colocam roupas de cores diferentes para representar alguma coisa que querem no ano, colocam suas expectativas num monte de coisas. É claro que nós temos que sonhar, mas pensar que sonhos são a união, o sonho é a união, né, da imaginação com o desejo projetado para o futuro. O sonho é composto de imaginação, desejo e futuro. Se é necessário sonhar, é necessário também entender que os sonhos, por mais realizados que possam ser ou realizáveis, eles não vão nos dar a vida que nós buscamos. Eles não têm esse poder. Por isso que o sonho os sonhos ou eles vão fracassar, morrer, ou eles vão nos decepcionar. Um monte deles morrem no meio do caminho da nossa história. E aqueles que são realizados vão nos desapontar, porque não vão dar aquilo que nós achamos que eles vão dar. Sejam eles os melhores sonhos possíveis. Agora, os sonhos de Deus em nossas vidas, esses sim nos completam.
esse sim nos edifica, esse sim nos dá vida. E nós precisamos pensar nisso. E os sonhos de Deus, eles não frustram. E nós devemos pensar mais nisso. É relevante, é importante, é justo que cada um de nós pensemos, possamos refletir, possamos ter alvos no ano que se inicia. E qual é o seu alvo? Qual seria hoje o seu alvo? Será que os nossos alvos não estão atrelados às nossas circunstâncias? Para aquele que teve um fracasso financeiro, qual o alvo dele? Dar uma reviravolta financeira e pagar as suas dívidas e ampliar os seus negócios. Para aquele que teve problemas relacionais, qual que é o alvo dele? O alvo do meu ano é ter um casamento, um relacionamento saudável, restaurado, abençoado. Para aquele que enfrentou enfermidades, qual o alvo? Meu alvo é único, é a cura minha ou a cura de alguém que eu amo. Para aquele que perdeu alguém, o alvo dele é o consolo, é não perder ninguém, é não passar por essa dor de novo. E assim vão surgindo alvos e mais alvos, de acordo com as demandas de necessidades ou de desejos da nossa vida, né, circunstanciais que nós passamos. Todos esses alvos são justos, todos esses alvos são importantes, são relevantes, mas não deveria ser o alvo das nossas vidas. Deus sabe, e a gente diz isso, Deus está no controle de tudo. O alvo maior de nossas vidas, o alvo prioritário de nossas vidas, deve ser o coração, os nossos corações. Volto a dizer, quando falamos de coração, estamos falando do homem interior, do ser interior, que abrange intelecto, emoção, volição, a alma, o ser interior de nossas vidas, a parte mais importante, para onde Deus cresce, para onde de fato representa quem somos. Esse alvo que deveria ser o nosso. Esse alvo que muda e transforma as nossas vidas, porque somos seres em processo contínuo de transformação. Quando atingimos um certo nível de maturidade, ainda pequeno, muito aquém de maturidade espiritual, estamos sempre mais aptos a ajudar pessoas a buscar a transformação, mas nunca deixamos de ser seres necessitados de sermos transformados. Para a honra e glória do Senhor. Porque as situações, as adversidades, as circunstâncias, elas virão, nós nunca sabemos o que acontece, ou o que pode acontecer conosco. Queremos tudo de melhor, queremos tudo de bom, mas Deus não é medido aí. Mas sim o nosso coração, como adorador, como tudo. E essa passagem, ela mostra exatamente isso. Nós temos falado, e eu vou falar nisso o tempo todo, porque é uma necessidade minha, transmitida a toda a igreja, a todo aquele que Deus coloca em meu caminho. Nós precisamos sermos transformados em nosso coração. O alvo maior das nossas vidas é o nosso coração, que insiste em resistir a Deus, que insiste em afastar-se de Deus, que insiste em adorar com os lábios, mas estar distante de Deus, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, vocês me amam com os lábios, mas o seu coração está muito, muito longe de mim. Veja que coisa interessante, né? Nesse texto que nós lemos aqui do Sermão do Monte de Jesus. O que Jesus está declarando, né? Qual é o pressuposto básico de Jesus aqui? Primeiro, né? Que todos nós buscamos algum tipo de tesouro. Todos nós, todo ser humano está sempre à busca de um tesouro, de algo valioso para as suas vidas. Cada um mede o seu tesouro à sua medida. Tem um ditado que diz que o lixo de um é o tesouro do outro.
Então cada um tem a medida do seu tesouro, mas cada um de nós está em busca de algum tipo de tesouro. Como eu falei, talvez o tesouro seja a vitória sobre alguma circunstância. Talvez o tesouro seja um sonho e uma realização. Talvez o tesouro seja a manutenção de algo que já tem. Então nós sempre estamos em busca de algum tesouro, de alguma coisa valiosa para nós. Por isso que Jesus disse para que nós não acumulemos tesouros sobre a terra. Nós sempre estamos buscando acumular tesouros, coisas que nós não abrimos mão, coisas que se tornam tão importantes, coisas que nós passamos a adorar, a amar, juntamente com Deus. Agostinho já falava lá no 7,4: ama pouco aquele que ama qualquer coisa junto com Deus e não por causa dele. Nós achamos que podemos amar tudo ao mesmo tempo em Deus, e aí amamos pouco qualquer coisa, principalmente Deus. Nós devemos amar qualquer coisa através dele, por ele, e não junto com ele, né? Então todos nós estamos em busca de um tesouro. Qual é o tesouro que você tem buscado? Qual é o tesouro que você tem se agarrado? Qual é o tesouro da sua vida? Pastor, mas eu estou tentando viver a vida diferentemente, né? Aí vem Jesus e bate na gente, porque esse texto mostra que o tesouro que nós acumulamos, ele controlará o nosso coração. Os nossos tesouros que controlam, são os nossos tesouros, melhor dizendo, que controlam o nosso coração. Pois ele diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí estará no teu coração. É engraçado porque há somente dois tipos de tesouros. Jesus deixa bem claro aqui: o tesouro terreno e o tesouro celestial. Há só dois tipos de tesouro: o terreno, aonde nós tentamos acumular tudo aquilo que nós entendemos ser bom para nós, ser o melhor para nós, ser o mais valioso para nós, ou o celestial. Só há esses dois tipos de tesouro, e nós sempre temos que escolher um. E o que nós escolhermos é o que vai governar o nosso coração. São os tesouros que nós escolhemos que vão governar o nosso coração. Se nós escolhemos o celestial, ele vai governar o nosso coração. Se nós escolhemos o terreno, ele vai, ou eles vão governar o nosso coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É engraçado que nós sempre dizemos para nós mesmos: mas eu não vou colocar meu coração nisso, eu vou deixar o controle da minha vida a isso completamente, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sei que não deve ser isso, mas é o que nós fazemos o tempo todo, é o que nós fazemos o tempo todo. Nós dissemos que nós não temos um tesouro terreno, mas nós temos. O que mais importa para nós é a realização dos nossos sonhos, é o alcance dos nossos desejos. E criamos os nossos tesouros, e agarramos aos nossos tesouros, e acumulamos os nossos tesouros, quando nós deveríamos colocar o nosso tesouro principalmente em Deus. Veja que em nenhum momento eu estou dizendo que você negue o desejo de suprir e de vencer as suas dificuldades, as suas adversidades, mas que o tesouro maior é a transformação da sua vida. Tudo isso eu estou falando porque
nós não nos comportamos bem como devíamos. Nós estamos longe de viver um comportamento cristão genuíno e adequado. Estamos longe de ter uma postura verdadeiramente cristã. Estamos dizendo que o mundo está mudado, que a cultura está mudada. Como é que eu posso adorar a Deus amando a cultura do mundo, vivendo a cultura do mundo, desejando as coisas do mundo e dizer que eu sou um adorador? Nosso comportamento é muito mais mundano do que um comportamento cristão. Nossa postura não evidencia Cristo por onde nós andamos. Por isso que eu falei que a adoração não é apenas cantar cânticos a Deus. Adoração é o estilo de vida nosso. O adorador é aquele que tem sempre o maior tesouro em seu coração, o temor a Deus. É aquele que abriu mão do controle de seu coração para Deus, que verdadeiramente Deus governa o seu coração e não Ele mesmo faz do jeito. E nós sempre temos essa tendência a trazermos as coisas para fora para evitarmos a autoavaliação e a autoconfrontação de nós mesmos. Porque o que controla o seu coração, o que controla o seu coração é o que vai controlar o seu comportamento. Você não pode servir a dois senhores. É isso que o texto diz. Se o que controla o seu coração são os seus desejos, os seus anseios, por mais justos que eles possam ser, medidos, atrelados às circunstâncias, ele vai controlar o seu comportamento. Então, veja que a sequência aqui é lógica, né? Todos nós estamos em busca de um tesouro, e o tesouro que nós temos para nós é o que vai controlar o nosso coração, e o que controla o nosso coração é o que vai controlar o nosso comportamento. Por isso nós temos tanta dificuldade, por isso nós temos tanta dificuldade em lidar com os nossos relacionamentos. Por isso nós temos tantas dificuldades em lidar com a vida. Por isso nós temos tantas dificuldades em adorar a Deus devidamente. Por isso nós temos tantas dificuldades em sermos imitadores de Cristo. Porque você não pode imitar Cristo pelo discurso débil e completamente romântico e utópico. Você tem que praticar a vida de Cristo. Sofrer as aflições de Cristo nós temos que sofrer. O apóstolo Paulo chama a nós para sofrermos as aflições de Cristo. Não é apenas para adorar Cristo de longe e fazer dele um garçom divino, mas sofrer as aflições de Cristo. Então, o que vai fazer eu me comportar melhor? Né? Todo ser humano é um adorador. Todo ser humano é um adorador, não importa o que difere é quem e o que ele está adorando. Então, todo ser humano é um adorador ativo em busca do que vai governar o seu coração, vai controlar o seu coração, vai determinar as suas atitudes, suas decisões, suas escolhas. E essa adoração molda o que nós fazemos, dizemos, quem somos e como vivemos. Jesus disse que a boca fala que está cheio o coração. Até o nosso modo de falar vem do coração. Até o nosso modo de falar vem do coração. A verdade é que o alvo de nossas vidas tem que ser o coração. Lá em Mateus capítulo 15. Diz: esse povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, honra, coração, adoração, doutrina, tudo nesses dois versículos. Pensamos que honramos a Deus porque cantamos louvores e falamos que somos de Jesus, porque deixamos determinadas coisas, mudamos determinados hábitos. Não adianta honrar com os lábios e manter um coração distante, um coração que não está próximo de Jesus, um coração que está próximo dos seus próprios desejos, dos seus próprios desejos. Adoramos uma adoração inútil ao Senhor, como preceitos de uma doutrina que são preceitos de homens, ou seja, de ensinos completamente fora do ensino da palavra de Deus. E dizemos que adoramos. Há tanta gente vivendo fora dos padrões da palavra de Deus e se sente e se diz adorador. O alvo de nossas vidas tem que ser o coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Quando oramos a Deus, Ele não fica ouvindo o que os nossos lábios dizem, Ele fica ouvindo o que o nosso coração diz. Nós não conhecemos ninguém perfeitamente, dizemos que conhecemos porque vemos a sua face, porque sabemos a sua imagem. Você só conhece uma pessoa quando você conhece por dentro. Você não conhece ninguém por fora, mas só por dentro. Olhando para dentro dele, no ser interior dele. Eu volto a perguntar o que eu comecei no início: qual o alvo de sua vida para o ano que se inicia? O meu alvo, eu vou dizer aqui, é o meu coração. É reacender a chama que foi apagada pelas circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins. Não pense que a chama pelo Senhor se apaga por coisas ruins que acontecem apenas, mas por coisas boas que acontecem. Passamos a começar a acumular tesouros na terra, para restaurar o coração que colocava Deus em primeiro lugar, que vivia as primeiras obras, vivia o primeiro amor, para de fato parar de reclamar, de aclamar por coisas que nós não temos e que gostaríamos de ter. A primeira coisa que um coração cujo altar é Deus faz, não é pensar no que tem e o que não tem, é valorizar o que já é em sua vida, é valorizar as riquezas de sua vida, se possível fazer planos, mas entender que a nossa história, o sucesso da nossa história, poderia dizer o sucesso da história nossa no ano que se inicia, não depende do sucesso dos nossos planos, depende do sucesso dos planos de Deus. Porque a nossa história, por maior, melhor ou pior que seja, ela é apenas um pequeno capítulo da história maior, melhor e mais abrangente, a história de Deus. Nós só somos um capítulo, nós só somos uma parte da grande história de Deus. Então qual é o alvo da nossa vida? Senão um coração transformado, restaurado, incendiado por Deus, para que eu possa de fato olhar a vida pela perspectiva de Deus e não do mundo. Tudo que eu quero de bom para mim, tudo que eu quero de melhor, tudo que eu quero de realizável para o ano que vem, não se compara ao fato do meu coração estar incendiado por Deus. Não se compara, não se iguala. Nada que eu
ganhar todo o tesouro da terra, ele é corruptível. A traça, a ferrugem corrói, mas o céu passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Quantas vezes nós vivemos dando justificativas? Quantas vezes nós criamos contextos externos nas nossas vidas para não olhar para dentro de nós? Quantas vezes eu pratiquei o que eu ouvi durante o ano inteiro? Quantas vezes eu ainda estou olhando as coisas externas? Quantas vezes eu ainda vou parar para pensar que o que não pode me faltar é o alimento espiritual, o que não pode me faltar é o Evangelho, o que não pode me faltar é o Espírito dominando, apossando do meu coração e da minha vida? Quantas vezes eu vou pensar que eu preciso ser transformado dia a dia, e que aquilo que governa o meu coração vai determinar o meu comportamento? Se o meu comportamento ainda não é adequado, é porque o meu coração está sendo governado não pelo Espírito de Deus, mas por mim mesmo, pelos tesouros que eu acumulo. E eu fico achando assim, depois eu ainda vou voltar para Deus, eu ainda vou arrepender, eu ainda vou. O arrependimento dói. Por isso que as pessoas evitam o arrependimento. Porque arrepender não é só lamentar o erro que cometeu, ou lamentar a vida que vive. Arrependimento é uma mudança de vida, e mudar para muita gente dói. Sair do seu controle, sair da mesmice, sair do governo de si mesmo, sair do fato de que você determina o que vai ser seu mundo, o que vai ser seu dia, o que vai ser suas coisas. Ao homem cabe fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Ninguém aqui está falando que você não pode ter planos, que você não pode ter projetos, que você não pode programar aquilo que você quer para a agenda da sua vida. Mas não se iluda de que isso só vai se realizar se Deus quiser, e que vai prevalecer a agenda de Deus. Então é muito melhor o alvo ser o coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, sei que muita gente não esperava passar por muitas coisas esse ano. Sei que muita gente se surpreendeu com algumas conquistas e se entristeceu com algumas derrotas. Se surpreendeu com adversidades inesperadas e imponderáveis, com aquilo que idealizou e não realizou. Mesmo assim, o mais importante é o alvo do coração. É o coração. Porque é ali que a gente se afasta ou se aproxima de Deus. O coração determinado, preenchido pelo pecado, me faz afastar-me de Deus, e o coração preenchido pela santidade me faz aproximar de Deus. Quando o Redentor veio e cumpriu a sua obra aqui na terra, Jesus Cristo, ele nos trouxe a paz com Deus, porque éramos inimigos de Deus, nascemos inimigos de Deus, mas a redenção nos trouxe paz com Deus. Mas a santidade continua a sua guerra contínua contra o pecado, e ela só vai acabar quando Jesus voltar. A santidade é inimiga do pecado, assim como o pecado é inimigo da santidade. Então nós vamos viver essa guerra contínua. O pecado vai nos afastar de Deus, e a santidade vai nos aproximar dele. E vale para quem alimenta mais. Então o alvo nosso é o coração. Nenhuma realização vai nos dar aquilo que só Deus pode nos dar. É o nosso coração.
ao nosso ser interior. O que está para fora vai se corromper. Vivemos e pensamos, né? Eu como pastor, o que eu gostaria do ano que vem? Uma igreja maior, uma igreja melhor, uma igreja onde pudesse estar cheia, uma igreja que tivesse uma estrutura fantástica, que é isso que a maioria das pessoas estão buscando. Saem de suas igrejas e vão para igrejas mais modernas, cheias de modas, cheias de estrutura. Será que é isso que devia ser o alvo das nossas vidas? Não, o alvo da minha vida como pastor não é uma igreja maior, é uma igreja melhor. A igreja melhor não é aquele que tem uma estrutura melhor, é aquele que tem um coração do seu povo santificado e transformado. Aquela que é capaz de praticar. É óbvio e é real e verdadeiro que são os poucos transformados é que vão fazer a obra de Deus, não são as multidões levantando suas mãos e cantando seus louvores a Deus, cujo coração está distante dele. Não são as multidões pensando nos benefícios que vão ganhar, não são as multidões fazendo promessas, não são as multidões levantando suas mãos e dizendo que creem que o Senhor vai dar um ano muito melhor para eles. São aqueles poucos que entendem a sua missão, entendem o valor de serem transformados para a glória de Deus. São essas poucas que vão ser os instrumentos de Deus. Jesus nunca se ligou com multidão, mas ele sempre teve seus poucos que foram trabalhados em seus corações e foram transformados. Quando pegamos os discípulos de Jesus, vemos pessoas simples, pessoas sem muita cultura, sem muita capacidade, sem condição financeira, que foram transformados em seu coração e mudaram o mundo, espalharam o Evangelho pelo mundo inteiro. É desse tipo de alvo que nós devemos ter. O alvo de Jesus não foi mudar a circunstância daqueles homens, foi mudar o coração daqueles homens. Mudar o coração daqueles homens. Então o alvo nosso tem que ser o coração. Tem que ser o coração, não pode ser outra coisa. Você pode adquirir, realizar, mas isso não vai te dar vida, isso não vai mudar o seu comportamento. Eu vejo e vi esse ano, como vi nesses anos todos de ministério, pessoas esforçando, dedicando, vi pessoas que tentaram mudar hábitos, mas o seu comportamento se não mudou muito. Por quê? Porque o seu coração não foi mudado. O seu coração não foi mudado. Então, eu diria para você que se você tivesse um pedido para Deus hoje, qual você faria? Se Deus te dissesse, faça um único pedido para o ano que vem, qual você faria? Você iria fazer o seu pedido atrelado à sua circunstância? Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela difícil, seja ela fácil, ou você iria pedir, transforma o meu coração? Essa é uma pergunta que você deve fazer para si mesmo. E eu não ouso dizer o que é melhor para nós: a solução do nosso problema ou a mudança do nosso coração. O que é melhor para nós? A restituição daquilo que achamos que perdemos, ou é a mudança do nosso coração? O que é melhor para nós? Aquela circunstância ser resolvida, ou a mudança do nosso coração? Porque é o coração transformado que me faz enxergar a vida de outra forma. É o coração transformado que põe os meus olhos em Cristo. É o coração transformado que me faz viver verticalmente e não horizontalmente.
É o coração transformado que faz com que eu venda tudo que eu tenho para buscar uma única perla, que é o reino de Deus. É o coração transformado que me faz deixar de auto-justificar, de me auto-absorver, de achar que eu posso tudo, e colocar os meus olhos em Cristo Jesus e dizer: Ele pode tudo. É o coração transformado que faz com que eu pare de achar que sou forte e encare a verdade da minha fraqueza para que a força dele se aperfeiçoe em mim. É o coração transformado que me faz parar de brigar pela minha glória e lutar pela glória dele. É o coração transformado que faz com que eu pare de me fazer de ignorante para com as coisas de Deus, que abra os meus ouvidos para que eu de fato ouça o que Deus está falando comigo, que faça com que eu pare de justificar e de inventar outros assuntos para distrair o assunto principal, que sou eu mesmo. É o coração transformado que me faz enxergar o meu pecado, a minha falha, e que eu sou o maior inimigo de mim mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Não é os outros. A minha incapacidade de mudar parte de um coração que não foi ofertado a Deus, parte de um coração que é governado por mim mesmo. A minha incapacidade de aceitar que Deus é Deus e de me entregar a Ele parte de um coração que ainda governa os meus pensamentos e a minha razão. Nós não estamos aqui porque quisemos estar aqui, porque fizemos planos para estar aqui. Nós estamos aqui porque Deus o quis. Sim, passamos um ano e podemos dizer: glórias ao Senhor, por todos os ensinamentos, por todas as dificuldades, por todas as alegrias, por todas as lágrimas. Por quê? Porque independente da circunstância que nós passamos, Deus está conosco. Deus está conosco todos os tempos. Melhor viver no deserto na presença de Deus do que no oásis da ausência dele. Porque o que acontece com esse mundo é que eles vivem a fantasia e a imaginação de que estão bem fora de Deus, mas não existe nada bom na ausência de Deus. É tudo tesouro perecível. Então, que o alvo de nossas vidas seja o coração. Eu espero que você saia daqui hoje, você que me ouça, e faça-se essa pergunta. Já que a gente lida tanto com imaginação, com desejos, então que nós possamos ter uma imaginação de Jesus nos perguntando: o que você quer? Qual o seu alvo? Qual o seu objetivo para o ano que vem? Qual é o alvo da sua vida? Solução do seu problema, aquela bênção que você está esperando, isso, aquilo. Qual é o alvo da sua vida? Eu não estou fazendo nada diferente, porque Jesus olhava para um cego e perguntava: o que queres que eu te faça? O que eu estou fazendo aqui é bíblico. Jesus sempre chegava diante de pessoas que estavam fisicamente já manifestas, e ele perguntava: o que você quer? O que realmente você quer? Imagina você diante de Deus, que é o Criador de todas as coisas, que pode dar todas as coisas. Sabe qual é o problema nosso? É que nós pensamos:
com essa mensagem, com a mensagem do Evangelho, que Deus está diminuindo os nossos sonhos, que Deus está roubando os nossos sonhos, que Deus está tirando os nossos desejos. Não, sabe qual é a verdade sobre as nossas vidas? É que nossos sonhos, nossos desejos, nossos pedidos são muito pequenos diante de Deus. Qualquer coisa que nós queremos e colocamos diante de Deus é pequeno demais. Essa é a verdade que não quer calar. É que qualquer coisa justa, lícita, importante que eu ou cada um de vocês quer diante de Deus, necessita diante de Deus, coloca diante de Deus, qualquer sonho, qualquer ideal que você coloca, seu, é pequeno diante daquilo que Deus quer dar de fato a nós. Então Deus não diminui e não rouba os nossos sonhos, Ele nos dá algo muito maior. Para isso é que muitas vezes Ele faz os nossos sonhos fracassarem, os nossos planos serem destruídos, para que a gente possa alcançar a percepção de que tem um plano e um sonho maior nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.